Pessoal, sejam bem-vindos a mais um CROcast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco. E hoje a gente está recebendo aqui Roberto Nascimento. Para quem não conhece, é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui do estado de Pernambuco. Também estou com o Dr. João Godoy, vice-presidente do Conselho Regional. Em pauta, um tema importantíssimo que já é realidade para a contabilidade mais de 15 anos, mais de 20 anos já. Isso. E para a odontologia ainda a gente está no pleito, que é o exame Proficiência para odonto e para medicina, e para a contabilidade chama-se exame de suficiência. Isso. Boa tarde, odontólogos, né? Isso. Os profissionais da odontologia. Eu sou Roberto Nascimento, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, uma entidade que agrega 16.550 profissionais de contabilidade no estado de Pernambuco e mais 2.500 empresas de contabilidade. Nós já aplicamos o exame de suficiência desde 1996, foi quando a gente fez os primeiros ensaios, e estamos aí há 20 anos trabalhando com o Conselho de Contabilidade, fazendo esse exame de suficiência. Durante esse podcast, vamos aprofundar mais esse assunto para que os profissionais da odontologia vejam o quanto é importante a gente aplicar nos nossos formandos, né, que saem da universidade, esse exame de suficiência para exercer com maestria a sua profissão. Doutor João. Satisfação. Doutor Roberto, seja bem-vindo. Muito obrigado. Tá? É um prazer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por vir compartilhar aqui algumas experiências. Presidente Eduardo. Mas vamos começar pela gênese, vamos começar do início aqui. Eu queria que o senhor fizesse uma retrospectiva aí, informando como é que começou a sua participação dentro do Conselho de Contabilidade, como é que iniciou esse movimento, e aí a gente vai chegar até a parte do exame de suficiência lá e a gente fazer um paralelo com relação ao exame de proficiência que a gente está pensando aqui na questão da odontologia. Exatamente. Lá pelo ano de 1996, a gente começa a verificar o contexto de forte expansão das entidades de ensino, né? E quando as entidades de ensino abriram para a população a possibilidade de estudar e de abrir mais possibilidade, porque antes era um pouco restrito, a gente tinha uma demanda reprimida de estudante, então abriu-se muitas universidades, muitas instituições de ensino. E isso fez com que saíssem profissionais, vamos dizer assim, de enxurrada, né? E a gente precisava estabelecer critérios. A gente tínhamos 4 objetivos para que a gente aplicasse. Esses objetivos, primeiro, era garantir que apenas profissionais capacitados obtivessem registro no Conselho de Contabilidade. E o segundo era que a gente precisava proteger a sociedade contra erros técnicos e serviços de baixa qualidade. O terceiro era valorizar a profissão contábil, reforçando sua credibilidade no mercado. E o quarto era estimular melhorias no ensino da contabilidade, funcionando como termômetro da qualidade de cursos. Então, só para a gente ter uma ideia, hoje a gente tem 33 instituições de ensino que ministram cursos de ciências contábeis no estado de Pernambuco. Muito parecido com a gente. A gente tem quantos hoje, João? 34. E aí, tanto tem os cursos presenciais como cursos EAD, à distância. Né? Que na odontologia, graças a Deus, a gente não tem. Exato. Então, a gente ainda tem isso. E, por incrível que pareça, mesmo aplicando o exame de suficiência, um caso ou outro, a gente em fiscalizando os profissionais, às vezes a gente encontra pessoas que cometem erros por incapacidade técnica. Mesmo passando na proficiência. Mesmo passando no exame de suficiência. Então, a gente vê o quanto é importante para uma profissão fazer esse exame de suficiência, o exame de proficiência. Isso é muito importante porque a gente melhora, porque o objetivo da nossa profissão, às vezes o profissional pensa que é para a gente proteger ele, mas a gente quer proteger a sociedade. E quando a gente protege a sociedade, a gente eleva a qualidade dos nossos profissionais. Ô, João, hoje a gente já tem 2 profissões que fazem o exame, né? Isso. Direito e a contabilidade. Quem tem projeto de lei tramitando é a medicina e a odonto. No direito é o exame de ordem, na contabilidade exame de suficiência, agente de saúde vai ser exame de proficiência. Cada um com nome diferente, mas com o objetivo que é o mesmo.
E aí eu queria entender um pouquinho. Em 96 vocês começaram com esse processo, ainda que de maneira não obrigatória, né? Porque não tinha lei obrigando. E em 2010 foi que vocês conseguiram aprovar essa lei, não foi? Em 1999, o Conselho Federal de Contabilidade baixou uma resolução 853. E essa resolução criava o exame de suficiência por resolução. E quando a gente aplicou, por alguns anos, a gente fez o exame de suficiência baseado nesta resolução. Porém, alguns formandos, eles entraram na justiça e a gente teve diversos embates na justiça, o Conselho Federal. Claro que, como a gente não tinha na lei dizendo dessa exigência, nós tivemos que alinhar os processos legislativos para que nós tivéssemos uma lei que regulamentasse, que trouxesse por lei a exigência do exame de suficiência. Então, depois de alguns anos, cerca de 5 anos, da resolução que a gente suspendeu o exame de suficiência, a gente conseguiu aprovar a lei. Então, essa lei alterou o Decreto-Lei 9295 de 46. Quando a gente alterou o Decreto-Lei, que é o decreto que cria a profissão de contabilidade, lá de 1946, então, aí, a partir daí, a gente está legalmente... com competência legal para fazer o exame, fazer e a pessoa só exerce a contabilidade se passar a prova. O exame. Se ele exercer, por acaso, ele começar no mercado sem ter o exame de suficiência, ele pode ser autuado como profissional sem registro. E se ele tiver sem registro, aí a gente suspende, denuncia o Ministério Público e ele é obrigado a fazer o exame de suficiência antes de exercer a profissão contábil. Doutor, só pegando um gancho aqui, o senhor formou em que ano, mais ou menos? Eu me formei em 1983. Pronto, o senhor que se formou em 83, que pegou esse gancho, essa mudança aí, qual foi a visão dos colegas nessa época que teve a imposição de colocar o exame em prática? Qual foi a... Veja, a gente discutia, Godoy, isso muito bem no Sindicato das Empresas de Contabilidade, porque quando a gente recebia os profissionais advindos das universidades, a gente via que muitas vezes aqueles profissionais não tinham a competência necessária, precisava de algo mais. Então, quando a gente fez, quando veio essa criação, os profissionais que já estavam no mercado estavam de braços abertos esperando isso, porque a sociedade carece de bons profissionais. E quando ele tem uma competência mínima necessária para exercer a profissão, não é? Aí a gente fica mais contente, porque a gente já sabe que aquele profissional vai ficar, a gente vai fazer uma retenção de talentos. É aquela questão, né? Os profissionais começaram a enxergar que a formação não estava vindo adequada. Exato. E quando você coloca um profissional não adequado, você termina por queimar o nome de uma categoria por inteiro, por conta de um profissional que não está apto a exercer suas atividades. E os estudantes na época? Não reclamaram, não chiaram muito, não? Os estudantes chiam ainda hoje. Há uns 2 meses atrás, eu participei só a título de exemplo, Eduardo e Godoy, de uma banca examinadora de trabalhos da Universidade de Ciências Contábeis. E tinha um trabalho lá sobre o exame de suficiência. E a estudante, a formanda, ela fez uma pesquisa qual era o sentimento dos alunos em relação ao exame de suficiência, o que é que eles achavam. E eles achavam que 33% dos alunos que estavam se formando, eles entendiam que não deveria ter a necessidade do exame de suficiência. Eles se acham que está capaz só em fazer. Ele disse que para ele não deveria existir. A faculdade seria suficiente. A faculdade seria suficiente. Mas só que ele pode medir pela faculdade que ele ensina, ele mede pelo nível de estudo dele, é uma pessoa que estuda, que se capacita, mas a gente tem que entender que as pessoas são desiguais, né? Mesmo fazendo um curso de contábeis. A gente tem que entender que inclusive, o Conselho Federal de Contabilidade conseguiu aprovar nos últimos anos a grade curricular para o curso de Ciências Contábeis, porque tinha coisas
muito arcaica. A gente evoluiu bastante, a gente evolui todos os dias. E as instituições de ensino não acompanharam isto. Então, quando a gente concluiu esse estudo, o Ministério da Educação aprovou e, neste governo, foi já implementado a mudança da grade curricular para melhorar o ensino de ciências contábeis no Brasil. Mas veja, você viu pelo problema da 33% era o contrário. Eu já vi pelo outro lado. 77%, então, estavam aprovando essa necessidade. Porque, assim, a responsabilidade da formação não é só da instituição de ensino. Não é porque eu estou numa faculdade pública ou eu estou numa privada que seja mais barata ou numa fundação municipal que a educação é melhor ou pior. Você vai ter professores que vão cobrar mais, mas passa muito pela responsabilidade do aluno, do estudante, querer aprender. Ele é protagonista daquilo que ele faz. Exato. Se você não quiser estudar, você pode estar na melhor universidade que tiver. E é o que a gente fala. A gente pega um escopo de universidade onde tem alunos muito bons e alunos muito ruins. Então, a universidade por si só não é filtro para nada. O aluno é papel fundamental. Mas eu posso estar errado, mas eu fazer uma provocação com relação, além desse exame de suficiência, parece que ainda tem uma questão de uma comprovação de carga horária de atualização, sim, não é isso? Sim. Os profissionais de contabilidade, eles dependendo das empresas que ele atende, há uma certa exigência. Então, por exemplo, os profissionais de contabilidade que trabalham para empresas de capital aberto, que têm ações negociadas em bolsa, ele tem que fazer pelo menos 40 horas anual de carga horária de treinamento, que é uma atualização mínima. Bom seria que não houvesse necessidade, não houvesse lei para isso. Isso significa dizer que a gente estudava porque a gente vê a necessidade de se aprimorar e melhorar. Exatamente, Godoy. Então, o Conselho de Contabilidade precisou de estabelecer uma norma. Então, se a gente vê auditores, tanto auditores externos como auditores internos, peritos contábeis, peritos judiciais... Então, quer dizer que, vamos lá, a pessoa se formou em contabilidade e aí vai trabalhar numa Deloitte da vida, numa empresa de auditoria grande. Isso. Ele tem que ter, além do proficiência, ele tem que ter uma capacitação a mais todo ano. Ele tem que ter uma capacitação a mais, ele tem uma pontuação e essa pontuação ele tem que comprovar todo ano que fez essa pontuação. Porque se ele não cumprir a pontuação, o certificado dele de auditor é extinto. E aí ele terá que fazer um novo exame próprio, como se fosse um exame de suficiência próprio para exercer a atividade de auditoria. Isso acontece com o perito, isso acontece com os contadores das grandes empresas, e então há essa exigência, não é? Então, o que a gente se preocupa, inclusive isso é base institucional do Conselho, a gente tem 3 objetivos institucionais: registrar o profissional, fiscalizar o profissional e educar, treinar. Então, a gente tem treinamentos diversos durante o ano, são treinamentos que, na sua maioria, é gratuito para todos os profissionais de contabilidade, e quando a gente cobra um valor só para cobrir os custos. Muito bom. A importância do papel do Conselho, e eu parabenizo o Conselho de Contabilidade por essa importância dentro do sistema, porque coloca o dedo no suspiro e faz o profissional realmente sair fora da caixa, buscar os conhecimentos para poder realmente estar prestando serviço à população de qualidade. Vamos aprender um pouquinho com ele agora, João. Como é que foi a articulação política na época? Porque a lei foi aprovada em 2010. Aí, para ela entrar em vigor, teve que passar 5 anos, que é o tempo do pessoal que entrou na faculdade antes da lei se formar. Isso. E aí, em 2015, começou a entrar na prática e em funcionamento. Como é que foi a articulação política para essa lei sair? Porque a gente agora está brigando no Senado, a lei já foi aprovada na Comissão de Ensino, está agora na Comissão de Assuntos Sociais, que o senador é o Fernando Doeira, aqui de Pernambuco, já está com parecer favorável, mas a gente quer entender como é que foi na contabilidade, a articulação política na época. O Conselho Federal de Contabilidade, ele tem uma Câmara que a gente chama Câmara de Relações Institucionais. Então, essa Câmara de Relações Institucionais, ela tem o contato direto com os poderes, poder legislativo, executivo, judiciário, etc. Então, o que é que o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, à época, estabeleceu? Olha, cada regional veja os deputados que vocês têm bons relacionamentos e indica para fazer parte dessa grande rede de defesa, né? De deputados que vai defender os nossos pleitos. Então, aqui a gente tem diversos deputados, pelo menos uns 5 ou 6,
que abraçam a causa dos contadores. Em cada estado tem esse grupo, inclusive com senadores também. Então, a gente chamou esse pessoal, apresentou o projeto de lei, fizemos as articulações lá em Brasília e eles deram andamento, de forma que foi feito o projeto de lei, foi colocado para o Congresso e foi aprovado. E hoje a gente tem a lei, que foi em 2010, a lei foi em 2010, em 2011 a gente regulamentou via resolução do Conselho e dali para frente a gente implantou e vem funcionando muito bem. Depois a gente fala do nível de aprovação. Eu fico rindo porque imagina o político... Todo mundo tem conta para aprovar da eleição, né? O TSE, os TRE cobram tudinho. Qual era o político que era maluco de dizer não? Você vai dizer não ao meu projeto de lei? Vai, tem certeza? Suas contas que vai fazer podem ser reprovadas, viu? Inclusive, nesse ponto aí, a gente tem um relacionamento com o Tribunal Regional, Eleitoral, tanto a nível regional como a nível federal, e a gente tem um treinamento que é dado para que a gente acompanhe as prestações de conta. Todo político brasileiro, ele tem que fazer a sua prestação de conta. Então, quem é que vai examinar isso? Os contadores. Aí eles são bem alinhados com a gente, né? O coração fica manso nessa hora. A gente faz. Mas tem dado certo. No primeiro ano que nós fizemos essas prestações de conta, tivemos alguns problemas. É claro que era o primeiro ano que a gente estava fazendo. Eu estou falando de 5 anos atrás, mais ou menos. Mas hoje, tanto os profissionais de contabilidade como os próprios candidatos, eles já têm consciência disso, os advogados também, que trabalham nessa área de prestação de contas, de forma que a coisa tem funcionado. Já colocou no roteiro e virou costume, né? Virou costume. Presidente, então, anualmente, hoje nós temos 2 exames? Temos 2 exames de suficiência que a gente faz, e esses exames de suficiência aqui em Pernambuco a gente aplica em 3 núcleos, em três cidades. Aplicamos em Recife, inclusive foi feito neste mês de setembro. Aplicamos Recife, Caruaru e Petrolina, nesses 3 centros. A gente tem aqui hoje uma média de 1.500 inscrições para fazer o exame de suficiência, e dessas 1.500 inscrições, ter cerca de 30% é o nível de aprovação. Né? É o nível de aprovação. A gente já teve um nível menor, em torno de 17%, 18%, mas hoje a empresa que faz é a Fundação Getúlio Vargas, que aplica o exame. Isso é um processo licitatório. A Fundação Getúlio Vargas ganhou esse processo licitatório no governo federal. Então, eles preparam a prova, aplicam, mandam os fiscais, etc. E o nível de aprovação, ele é médio no Brasil todo, em torno de 35%, 37%, por aí. A dificuldade que vocês enfrentaram na época para poder aprovar essa lei, qual era a dificuldade? Vamos dar um exemplo. Para a odontologia e medicina, que a gente enxerga o pessoal querendo dizer que vocês querem fazer uma reserva de mercado porque tem muito profissional. Qual foi a dificuldade de argumentação que vocês enfrentaram na época com relação a isso? A dificuldade é porque a gente, depois do exame de ordem, né, que já vinha há muito tempo, era a barreira, tanto a crítica pelo lado dos estudantes, pelo lado das próprias instituições de ensino. Isso, porque nenhuma instituição vai dizer, eu tive só 10% de aprovação, só o horrível, fecha. Saiu horrível. Meus alunos saem daqui de primeira classe, é o top das galáxias. Mas a gente precisava de zelar pelo trabalho que é feito na sociedade. Então, a gente encontrou essas dificuldades. Porém, quando a gente foi para os políticos, é claro que as coisas não andam com a mesma celeridade que nós gostaríamos que fosse. Mas a gente foi conquistando e seguiu. Não houve empecilho assim direto que colocasse em xeque a aprovação ou não. Pode demorar um pouco, mas sai. Graças a Deus. Me deu esperança, viu, João? Os bons prevalecem. Né? Os argumentos negativos vão vir, mas no final... Porque a gente tá justamente nessa fase. A gente está subsidiando a assessoria técnica do senador
para ver quais são os argumentos para mim contrário, como é que você desconstrói isso. E um dos contrários era justamente esse. Exato. As faculdades não vão querer nunca se expor. É. Mas eu já acho que é o contrário. Na hora que você bota um exame, as faculdades vão querer correr. Verdade. Para valorizar o professor, porque É. um professor melhor remunerado, ele vai conseguir dar uma aula mais legal, vai ser um professor mais qualificado. E a faculdade vai reprovar os alunos. Ela vai dizer, se você não passar nessa disciplina, você não tem condições nenhuma de fazer a prova. E olha, Eduardo, a gente ainda faz o seguinte. A gente tem no Conselho de Contabilidade, quase todos os regionais têm um programa com nome diferente. O da gente a gente chama CRC na Estrada, que é o quê? O CRC sai de dentro da sua casa e vai nas universidades, vai na universidade, em qualquer parte do estado onde ela estiver, e a gente faz palestra para os estudantes e fala da importância do exame de suficiência. Para você ter uma ideia, hoje eu estive em Petrolina e fui numa faculdade de contábeis lá, na FACAP, e o que eu observo é que os alunos de contábeis em Petrolina não tem nenhum desempregado. Todos eles já estão trabalhando, não como contadores, mas tem uma resolução que, a partir de uma determinada carga horária que ele tem, ele já pode ser contratado na função de auxiliar de contabilidade. Então, aquele profissional já está sendo treinado e ele já sabe que mais na frente ele vai fazer o exame de suficiência. A partir do 7º período de contábeis, que isso ele se forma com 8, ele já pode fazer o exame. Então, ele faz o exame. Tem muitos que passam logo no 7º período, já fica só aguardando terminar o curso e buscar lá o diploma. A gente faz uma solenidade bonita para eles, para as famílias, para a entrega dessa carteira profissional, e a gente vai na universidade convencê-los de que é bom fazer o exame de suficiência, ele sai um profissional diferenciado. Talvez a gente tenha aí hoje, a gente tem um total no Brasil de 530 mil profissionais de contabilidade e cerca de 96 mil empresas de contabilidade no Brasil. Mas a gente tenha aí uns 300 mil bacharéis em ciências contábeis, eu acredito que não fez contábeis, talvez porque ele não precisa de registro. A gente vai encontrar, por exemplo, peritos contábeis que não precisa ter o registro. Na verdade, eles têm lei federal que dispensa eles. Por exemplo, um auditor fiscal. Auditor fiscal, ele exerce função contábil, porque ele vai fazer uma perícia, ele vai fazer uma auditoria em cima da contabilidade da empresa. Mas como para aquele concurso até engenheiro entrou, a gente gostaria que não pudesse, que fosse realmente uma reserva de mercado, fosse só de contadores. Porque imagine você, um engenheiro, fazer uma auditoria, memória de cálculo, ver análise contábil no balanço de contabilidade. Ele certamente não tem a formação técnica. A habilidade técnica que o contador tem. Exatamente. Então, esses auditores, mesmo quando eles são formados em contabilidade, eles são dispensados de ter inscrição, embora, na minha opinião, mesmo dispensado, ele devia manter, para que ele tivesse que passar também por esses processos de atualizações. Mas para você ver que existe vaga de mercado para a pessoa que não fez o exame de proficiência. Que é outro questionamento que diz, o que é que vai acontecer com quem não for aprovado? A primeira coisa que vai acontecer na área de saúde é que ele não vai prejudicar a saúde de ninguém. De ninguém. Esse é o primeiro ponto. Na contabilidade, a primeira coisa é que ele não vai prejudicar o imposto de renda, nem o balanço financeiro de nenhuma empresa. Essa é a primeira coisa que acontece. E a segunda é que se ele quiser prestar concurso de nível superior, ele tem lá seu bacharel em contabilidade, ele tem lá seu bacharel em direito, ele vai ter, se Deus quiser, ele vai ter o bacharel de odonto e faz o concurso dele no nível superior também para... Isso. O alerta que ele fez foi bom, você vê. Você vai em Petrolina, tá lá o pessoal que já está dentro do mercado de trabalho, mas ele tem a consciência que para ele assumir um patamar maior, ele tem que ser aprovado no exame de suficiência para receber realmente a inscrição dele como contador e poder galgar cargos maiores dentro da empresa, do local que ele está atuando. Exatamente. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a profissão contábil, que muita gente falou que era uma profissão que ia se acabar, né? Que não ia existir. Essas mas histórias não acaba nunca, porque o que a gente, desde 1983, quando eu saía lá da Universidade Federal de Pernambuco, vocês não eram nem nascidos ainda, eu escuto essa história que a profissão contábil vai se acabar. A gente foi apenas se adaptando, evoluindo. E eu acho que a profissão contábil é uma das profissões que mais rápido se adaptam
as mudanças tecnológicas. Então, tem aí reforma tributária, tem aí tanto Era isso que eu ia assunto. falar agora. Vai E a vir a gente- reforma tributária, vai vir esse CBS, os impostos novos. CBS, IBS. Quando vier a transição de imposto novo, o que mais profissional de saúde vai precisar é contador para poder resolver, porque a gente está Exatamente. acostumado com uma realidade contábil. De repente muda tudo, você vai ter que descontar direto na nota que gera para o paciente. Olha, vai ser uma confusão. Olha, vai ter... Nunca vai ser tão necessário um contador. E melhor ainda, não vai ser só as empresas, porque as pessoa física que presta serviço autônomo, ele vai precisar de um contador. A pessoa física que tem diversos imóveis alugados, ele vai precisar de um contador para fazer o carnê-leão dele, para recolher o imposto dele. Ele tinha imposto que ele não recolhia, a partir de janeiro de 2026 ele vai ter que se organizar. recolher. Então o contador tem que estar pronto, tem que estar se aprimorando a cada dia. E a gente tem, eu acho que a gente tem hoje, durante o ano, cerca de 150 treinamentos para que os profissionais de contabilidade se atualizem em todas as áreas, não é? Oferecidos pelo CRC. Oferecido pelo CRC. No CRC, só complementando, tem a inscrição do contador, tem um técnico em contabilidade também? Tem inscrição? O técnico em contabilidade, eles só puderam se inscrever como contadores até os que foram formados até 2010, julho de 2010, se não me engano. Então, esses profissionais, eles têm direito adquirido. Até hoje, se tiver um profissional que terminou o seu curso até julho de 2010, ele pode ir no conselho e ele se registrar sem fazer o exame de suficiência. Dali para frente, a gente não mais registrou técnicos em contabilidade. Perfeito. Então, todo mundo é contador. A partir da lei, até 2010 os que registra hoje, todo mundo é contador. Quer dizer que, então, que os 600 mil profissionais, a maioria é contador. Hoje assim, a gente tem 16.500 em Pernambuco, temos ainda cerca de 5 mil, quase 6 mil técnicos em contabilidade remanescente de 2010 para trás. É o perfil muito parecido com o odonto, né? Eu estou impressionado, porque eu achava que não tinha tanto contador assim, não. Aí me vi 33 faculdades. Odonto, 34. E aí o número de profissionais até semelhante, quase 500 mil no Brasil, odontologia tem... No Brasil, 530 mil. No Brasil, dentistas são 440 mil, mais ou menos. Exatamente, caminhando para isso. Caminhando para os 500 mil. E aqui em Pernambuco, a gente tem 15 mil ativos, cirurgiões dentistas. Quer dizer, muito parecido a dinâmica. Então, isso é um sinal positivo do céu, que a gente vai conseguir aprovar nossa proficiência. Contem com a gente, contem com o Conselho de Contabilidade, e tenho certeza que eu posso aqui falar em nome do presidente Aécio Prado Dantas Júnior, que vai encabeçar isso aí para que vocês tenham. Era essa outra coisa. A gente vai ter que precisar do apoio de vocês para fazer o lobby também. Vamos. Porque a gente já está com uma conversa com... A gente, que eu digo o Conselho Federal, tá? Está com conversa com o Conselho Federal de Medicina. Vamos procurar o Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho Federal da OAB, para mostrar essa frente ampla aí da importância, tanto da medicina quanto da odonto, ter o exame de proficiência. Porque a preocupação nossa hoje é com a saúde da população. Exato. Você vai ter N tipo de estudantes. O estudante que está naquela pior faculdade que tem, mas que é esforçado e vai ser um ótimo profissional, como você pode ter um estudante que está na Universidade Federal e que não quer nada com a vida. E aí, no final, ele vai estar formado igual a pessoa que estudou muito. E o profissional, Eduardo, ele não deve, o estudante não deve ficar preocupado com isso. Eu estava falando dos estudantes lá de Petrolina, mas andando pelo estado todo, a gente vê que as empresas de contabilidade, as empresas em geral, está faltando profissional. Eu tenho chegado em empresas de contabilidade que faz 4 meses que procuram um profissional de contabilidade e ele não encontra. Então, não precisa a gente temer. Sabe que é uma empresa que tem uma empregabilidade de alto nível, uma empregabilidade boa. Então, não tem por que a gente temer. Eu quero trabalhar, tem trabalho. Se eu não tiver empregado, eu tenho como fazer na pessoa autônoma, na pessoa física. Então, tem como ganhar dinheiro de todo jeito. Só fica liso quem quer. O mercado está aí, falta capacitação para poder... Não é? Exatamente, perfeito. Pois é importante contar com esse apoio de vocês. Foi muito bom entender como é que foi a história da proficiência. Quer dizer, teve o gargalo de... Quer dizer, nem muito gargalo pelo que eu entendi, teve. Né? Teve a questão da articulação política, uma estratégia bem feita ali em 2010. Isso. Tomou uma porradinha em 96, 99, que foi quando proibiram de fazer o exame judicialmente, porque era uma resolução, não era uma lei. E depois, para implementar, como é que foram as primeiras provas? Teve muita confusão, o pessoal dizendo que não ia fazer, ou então a prova veio errado? Não, depois que a lei saiu e a gente deu ampla divulgação àquela lei,
encaminhamos para todas as instituições de ensino, então eles já ficaram conscientes disso. Quem não quiser fazer, pode não querer fazer, também não pode exercer, porque a gente tem um sistema de fiscalização atuante, e ainda tem os próprios profissionais que estão no mercado, que se percebe que tem um leigo trabalhando, eles mesmos já fazem a denúncia, e quando faz a denúncia, a gente apura 100% delas. Menina, coisa, explodiu assim, existiu algum mercado de cursinho, pré-exame de contabilidade? Não, a gente aqui, nós temos a Academia Pernambucana de Ciências Contábeis, que hoje é presidida pela professora Cacilda Andrade, e eu faço parte também da Academia Pernambucana de Ciências Contábeis, e a gente faz, quando chega perto, a gente faz alguns aulões de preparação para o exame de suficiência. Porque era uma preocupação que Mas a gente... é um mercado que surge. É uma preocupação que a gente escutou. Disse, vai fazer igual acontece na OAB, vai surgir um mercado gigante de cursinhos preparatórios para a prova. Eu digo, olha, se a pessoa não conseguiu aprender durante a graduação, que bom que ele está estudando mais para conseguir atender a população que com chegue eficiência. Capacitado, né? Porque era uma das críticas, dizer, vai surgir cursinho de preparatório. Eu disse, graças a Deus que a pessoa vai estudar, né? Não é uma crítica, é um elogio que a pessoa está correndo atrás de conhecimento. Eu pensei que na contabilidade tinha acontecido, mas foi diferente, né? Foi diferente. A gente vê, às vezes aparece um pessoal que dá uns treinamentos online para preparação para o exame de suficiência, porque são matérias específicas, né? O próprio arcabouço da lei, da resolução, a gente diz que vai ter questões de contabilidade pública, de contabilidade industrial, de contabilidade agrícola, contabilidade de seguro, de custo, de ética profissional. Importantíssimo. Né? Então, quando a gente abrange essas questões todas, se o aluno já vai estudando, ele pode não precisar nem de fazer um curso preparatório. Curso, né? A prova, ela é só objetiva ou ela tem... Eu ia perguntar agora, se são uma fase, são duas, uma fase É só? uma fase só. De contábeis é uma fase só. Ela tem questões objetivas e tem questões abertas. É o que eu falava. Eu dizia, rapaz, tem que botar só uma redação. Bota uma prova de redação, porque aí você sabe... Pela redação, se a pessoa sabe interpretar texto, se sabe escrever com catena ideia. Exatamente. Isso é o básico, a pessoa querer estudar. Isso era o que a gente fazia quando aplicava um exame para o profissional que vinha se candidatando para o candidato ao emprego na minha empresa. Então, quando ele chegava, eu digo, olha, me fala sobre tal assunto aí, diz o que é que tu acha disso, e botava lá. Fala aí sobre um pingo d'água. Saber como ele consegue Escreve se expressar, 30, né? 30 linhas aí sobre um pingo d'água. Aí ele ia escrever, né? E a gente ia ver se ele... Tinha capacidade de interpretação de texto, concatenar ideia. Mas eu acredito que tinha muita gente que se afogava no pingo d'água. Tinha gente afogado, morria afogado mesmo, botando a mão para cima e não conseguia se agarrar nem num fio de cabelo. Mas a gente tem esse debate. A prova de vocês é presencial, não é online, não. Presencial. Né? Prova presencial. Sempre foi presencial. Sempre foi presencial. A gente iniciou com a Fundação Brasileira de Contabilidade, que aplicava, ela ganhou a licitação, ela fez inicialmente, depois foi para uma segunda empresa e hoje está com a terceira empresa, que é a Fundação Getúlio Vargas, que vem trazendo resultados importantes. A licitação quem faz é o CFC. O CFC, porque é para o nacional. E aí o estudante ele paga, é R$100, R$200 a taxa? Eu não sei precisar o valor, mas acho que é algo em torno de R$120. Perfeito. O valor da inscrição para... Eu digo isso porque são debates que a gente está enfrentando no odonto. O debate, vai ser pago, vai ser isento. Eu digo, olha, a gente tem que cobrir o custo. Tem que cobrir o custo. Você tem custo dos professores lá da fundação. Elaborar a questão. Elaborar a logística para levar prova, fiscais, aluguel de salas. A gente fazia... aqui na universidade, nos prédios da Universidade Católica. Esse último a gente fez na Unifafiri aqui, Caruaru e Petrolina, eu não lembro qual foi. E o outro debate que eu falei foi da questão da prova ser online ou não. Na odontologia, a gente está com um pessoal que trabalha muito com o ensino, com a educação, e está bem moderno, bem à frente, dizendo, não, vamos fazer as provas online. Eu digo, rapaz, não faça online não, porque com esse negócio de inteligência artificial, a pessoa printa a tela e aí já dá o problema, já tem as respostas. Eu penso que vai demorar um pouco para chegar no nível de confiança para você. Porque o pessoal olhou alguns modelos internacionais de especialidades. Você vai fazer uma prova de especialista em endocrinologia nos Estados Unidos. Você vai num estabelecimento, tem um computador lá, tem a câmera ali filmando,
sabe o movimento do mouse e teclado para você não rodar a tela e cada tempo para cada questão você ir respondendo. E aí estavam nesse processo, eu disse, rapaz, aqui é Brasil, é diferente. Eu penso que se a gente fizer na área de odontologia, como faz a OAB, como faz A contabilidade. a contabilidade, vai dar certo, a gente não tem dúvida. E eu penso que esse é um caminho sem volta. A gente precisa de fazer seleções. E os alunos têm que entender isso. Você não vai ser um CEO de uma grande empresa e você vai chegar assim e dizer, olha, eu sou formado na faculdade tal, YZ, e estou pronto e quero concorrer a essa vaga. Não, a pessoa vai querer, se tu tem mestrado, se tu tem doutorado, se tu já trabalhasse com a tua experiência, vai chegar e dizer para ti, ó, pega esse quadro aqui, vai ali, monta um fluxo de caixa para mim, monta um orçamento, monta uma DRE para mim com esse resultado, esse. Se o camarada não souber fazer, ele vai sair de coxa feito imagem de televisão, né? Tem um caminho a ser galgado para construir uma presença. Não é, Godoy? Tem um caminho para ser galgado. E eu penso assim, que você tem que ser um profissional, você deve ser um operador da odontologia. Você tem que ser não é um. Você ser mais não, você tem que ser você tem que ser bom, né? E a gente vê quantos profissionais a gente tem de sucesso nessa área, né? E vai ter outros que não tem. E tem pessoas que gostam de ser empreendedor, tem aquele que quer trabalhar empregado num plano de saúde, no hospital, os perfis, você vai encontrar de diversos tipos, de forma que tem mercado para todo mundo. Então, vamos fazer o exame de suficiência e operar legalizado, né? Perfeito. Com essa mensagem, eu acho que a gente pode até encerrar o podcast, porque é uma mensagem de apoio completa. Eu fiquei muito feliz, porque eu estava achando que era uma coisa muito mais complicada, que projeto de lei, lobby e tal. E foi uma construção que levou um tempo, pelo que eu entendi, que os próprios deputados apoiaram, que é um processo de construção que tem que cada estado ir atrás de sua base de deputados, de senadores, para fazer o projeto tramitar. E que a gente está no caminho certo. A gente está procurando aliados fortes, feito quando você. Vocês fundamentarem com a legislação nossa, eu posso te passar, com a legislação da OAB, que depois você vai conversar com a minha presidente, Ingrid Zanella. Você também é advogado, né? Sou advogado também. Tem que ter todas as áreas. Rapaz, tem um negócio aí, né? Que o cara não pode ter o escritório de contabilidade e advocacia junto. Não pode, Por que não pode? É porque, para não misturar as coisas, né? Porque às vezes você tem um cliente, por exemplo, e você vai trazer para dentro do seu escritório. E o que é que os contadores poderiam fazer ou os advogados fazer? Eu vou fazer advogar, mas vou trazer para aqui um escritório de contabilidade. Eles terminam fazendo uma espécie de monopólio, trazendo aquele tipo uma venda casada, né? É uma venda casada. Na verdade, o Código de Ética, tanto da advocacia como o Código de Ética da contabilidade, ele já prevê essa separação. Por que é que você não pode botar um consultório dentro da parte de estética, né? Estética corporal. Sim. Tem essa vedação dentro do Código de Ética da odontologia também. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele é um advogado e ele botou dentro do mesmo endereço uma empresa, ele criou uma outra empresa, só que essa segunda empresa era ligado a cursos jurídicos, a treinamento jurídico. Aí a ordem pediu, não, separa, não pode ser aqui no mesmo endereço. Aí o que a gente fez? A gente tirou, colocou no escritório virtual e de casa ele atende os clientes de curso jurídico. Ele chega numa área como essa aqui e no estúdio de gravação, ele grava os cursos, aplica aquele curso online, pega centenas e centenas de pessoas e ele fatura dos dois lados. Ele fatura no escritório de advocacia, operando o direito, e no outro dando aula, que ele é muito bom. Na parte do ensino. Na parte do ensino. Presidente, né? Só lembrando o nome do presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Aécio Prado Dantas Júnior. Então, o presidente Aécio vai participar, né, presidente, junto conosco lá em Brasília, nessa construção, se Deus quiser, vai estar junto na nossa... Com certeza, a gente já está nesse lobby forte para procurar os conselhos, para ter aliados fortes a nível nacional de contabilidade, vai ser fortíssimo, porque o Conselho de Contabilidade é uma autarquia pública federal, igual o Conselho de Odontologia,
muita gente apontava para a OAB, só que a OAB é diferente dos conselhos. Ela é uma autarquia sui generis, ela é mais diferente do que a gente ainda. E o de contabilidade não, é igual É igual. No organograma jurídico brasileiro, ela é igual ao Conselho de Odontologia, igual ao de Medicina, a autarquia pública federal. E foi bom pegar esse exemplo de vocês. Quer dizer, a gente não está inventando a roda. A roda já foi inventada pela contabilidade. Exato, e a gente vai pegar o caminho que vocês fizeram. Já trilhou esse caminho. E aí, depois, quando a gente falar com o presidente Aécio, a gente tem a vice-presidente de Relações Institucionais, que é daqui de Pernambuco, do Conselho de Contabilidade, é a Dogivânia Arras Barbará. Ela foi ex-presidente do Conselho aqui e representa a gente como vice-presidente lá no Conselho Federal de Contabilidade. Ela, junto com Ângela Dantas, que tem um relacionamento muito grande no Congresso, o Felipe Guerra, que é o presidente do Conselho do Ceará, a gente vai poder encaminhar e dizer, olha, o caminho das pedras é esse aqui, aí vai. Quem sabe a gente pega os mesmos... Com certeza. Os mesmos deputados que representam a contabilidade. Tem grandes chances, viu? Colocar na odontologia também, né? Coloca na odontologia. Quem não quer abraçar uma categoria como essa, né? Coisa boa, Coisa viu? boa. Presidente, satisfeito. Feliz demais aqui com as relações que a gente conseguiu se espelhar e construir aqui. Eu espero que a gente consiga avançar ainda mais e tenho certeza que a gente vai lograr êxito dessa missão. Doutor Roberto. Rapaz, eu estou tão feliz que eu estou com vontade de estudar odontologia. Só para fazer o exame de suficiência juntos. Vai ser muito bem-vindo. Obrigado. Pessoal, eu quero agradecer a todos que acompanharam o CROcast, podcast do Conselho Regional até agora. Esse é um tema muito importante que vai definir o futuro da odontologia no Brasil, que é o exame de proficiência. A gente já viu que não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil, deve um período necessário aí para se galgar, e a gente está nesse start. O Conselho Regional de Odontologia, junto com o CRC, se Deus quiser, em breve, junto com a OAB, junto com o Conselho Federal, em defesa da boa odontologia. Obrigado e até o próximo episódio. Obrigado. Valeu, gente.